Olá, irmãos e amigos, saudações de paz em Cristo Jesus. Estamos trazendo uma palavra para a nossa reflexão, meditação no dia de hoje e em todos os dias que fizermos uso da mesma. Nós pedimos a você que dê o seu joinha aí, que compartilhe e que todas as pessoas onde chegar essa mensagem, se desejar se inscrever no canal, seja bem-vindo. A palavra de hoje tem como tema a relação da religião com o caráter. De onde foi que veio esse tema? A relação da religião com o caráter. Muitas vezes se ouve questionamentos, as pessoas dizem, não precisa ter religião não, basta a gente ter um caráter, Basta ter caráter, Ignoram até que todo mundo tem caráter. Já outros dizem que a religião crê, compreende assim, que a religião pode influenciar no caráter. Então, são duas questões dentro do mesmo questionamento que nós vamos ver à luz da palavra de Deus quem mais ou menos tem razão. Muito bem. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Amados irmãos, a primeira vez que eu li essa passagem da Escritura, eu pensei no seguinte: 3 medidas de farinha. Pensei no homem, porque na verdade o reino dos céus, a palavra, ela é semeada no homem, 3 medidas de farinha representando o espírito, a alma e o corpo. E que a mulher é a igreja. Então, o reino dos céus, através da igreja, que o reino dos céus não é só a igreja faz parte do reino dos céus, é uma agência de salvação, lança a palavra através da igreja, que é essa mulher. Toma 3, é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Então o fermento seria a palavra, A palavra através da sua ação, de levedar, de transformar, etc. Até que tudo seja levedado. Então a palavra vai trabalhando no homem até que possivelmente tudo nesse homem fique de acordo com o projeto de Deus. Bendito seja o Senhor. Olha, geralmente quando um religioso pratica uma má ação, os contra aquela religião dizem, olha aí, e é porque é um padre, e é porque é um pastor, e é porque é evangélico, e é porque é católico, Dizem coisas desse tipo, Olha, uma coisa é certa, a religião alguma orienta algum dos seus adeptos a praticar o mal. Nenhuma. Estou falando em religião. Já nós vamos ver o que é religião. Algumas práticas por aí, místicas, etc., e algumas práticas pagãs, orientaram e incentivaram pessoas a praticar o mal. Nós sabemos até pela Bíblia, que no tempo do Israel desviado aí, muitos pais ofereciam até os filhos em sacrifício aos demônios. Então isso não é uma religião. Esse tipo de prática não é religião. Já nós vamos ver. Uma coisa é certa, a religião alguma orienta seus adeptos a praticar o mal. O fracasso espiritual e moral é que leva esses homens à queda. O fracasso espiritual e, consequentemente, o moral é que leva esses homens à queda. Eu repito assim para que fique enfatizado, esse caráter manifesto não é em função da pessoa estar ligada àquele segmento religioso. Mais uma vez, digo, em função da queda espiritual e, consequentemente, a moral. Então, nós vamos ver agora o que são, religião e caráter. Nós vamos ver um conceito sobre religião e caráter para aqueles que ainda não conseguiram entender. Olha, religião é um conjunto de crenças e ritos litúrgicos, baseados em um livro santo. Por exemplo, no judaísmo temos a Torá, a lei, no cristianismo nós temos a Bíblia, no Islã nós temos o Alcorão, etc. Então, baseados em um livro santo, que tem como finalidade melhorar as pessoas. A verdadeira religião e o livro santo dessa religião, através dos princípios que ensina, tem como finalidade melhorar as pessoas, quando é religião. Esse negócio de segmento religioso, chamado religioso, místico, e de misticismo aí, que alguém diz, não, aqui o homem é isento de culpa, ele tem que se sentir à vontade. Isso aí não é religião, porque não aproxima o homem de Deus.
Quando se diz que tem como finalidade melhorar as pessoas, é preciso saber o que é pessoa, né? Que pessoa não é um corpo. Essa religião não vai mudar o corpo de ninguém, mas vai mudar a vontade, o sentimento e a forma de entender dessas pessoas, a forma de encarar o mundo, a cosmovisão, como muito bem se fala. E aproximando as pessoas de Deus. Aí é que tem um significado da palavra religião, que vem do verbo religare, né? Do latim, que significa ligar de novo. Então o homem é caído e carece ser levantado. Ele era ligado a Deus antes do pecado, caiu e ficou desligado. E a religião, que verdadeiramente é religião, todas têm como objetivo religar o homem a Deus. No cristianismo, essa religião é feita a partir do próprio Salvador, a própria base, alicerce, pedra fundamental da religião, que é Jesus. Deus e homem em Deus. Em si, ele tem a conciliação do homem com Deus. E essa reconciliação passa a todos aqueles que creem nos seus ensinos. Muito bem, então nós já entendemos o que é religião. Agora, existe um pensamento que diz o seguinte: a melhor religião é aquela que produz o melhor tipo de pessoa. Existe esse dizer por aí. Eu vejo um certo sentido. Não está dizendo que o cristianismo vai produzir o melhor tipo de pessoa. Não é isso aí que está querendo dizer. Ou melhor entender assim: alguém pode, dentro do cristianismo, deixar que Deus a produza como o melhor tipo de pessoa. Porque é muito individual. Na verdade, é melhor dizer que quem vive a religião, quem deixa produzir melhor, como imagem e semelhança de Deus, em si, essa obra de Deus, esse é o que vive a melhor religião. Deu para entender? Então é desse jeito. E caráter? Caráter é o seguinte: são as características, o perfil da pessoa. São as características, o perfil. Característica, mesma raiz. O perfil da pessoa. O caráter, de uma certa forma, é um resultado. Apesar de que, de uma forma misteriosa, cada ser já tem um caráter. Cada ser humano já tem um caráter. É um caráter natural, mas esse caráter pode ser trabalhado. E, de uma certa forma, é um resultado. Ou seja, é um resultado de quê? Da soma dos pensamentos que a pessoa passa a ter, depois que compreende as coisas, as palavras, as ações e os hábitos. Por ordem: pensamentos, palavras, ações e hábitos. Entendamos como hábitos as ações repetidas. Se torna o hábito. E isso vai determinar o caráter. Então o caráter é mais ou menos isso. Nesse caso, as características espirituais e morais da pessoa que estão falando. As espirituais e as morais. Naturalmente, cada pessoa já possui um caráter. Terminei de falar. E a relação da religião com o caráter dá-se quando a pessoa adepta da religião deixa se moldar pelos princípios ensinados pela religião a qual segue. Então, já conseguimos compreender de uma forma conceitual, né, a relação da religião com o caráter. Aconteceu isso e é porque é pastor, e é porque é evangélico, e é porque é padre, e é porque é católico, praticante, está na igreja. Essas religiões só ensinam as pessoas a isso. Está aí o que os religiosos fazem. Isso aí não tem nada a ver com a religião. A religião não é culpada por isso aí. Nesse sentido, depende do caráter da pessoa. Mas a palavra de Deus ajuda, influencia, determina, através do pensamento, das palavras, das ações e dos hábitos, de um processo de libertação, influencia e vem até a determinar o caráter da pessoa. Quando a pessoa deixa Deus agir. Agora, consultando a Escritura, nós temos aqui 4 versículos. Já tem o de Mateus aí, 13:33. Temos Romanos 14:7. Temos Isaías 64:8. E temos João 15:5. Esse versículo, quase toda vez que eu faço uso da palavra de Deus, eu chego a citar esse versículo. Tão fundamental que eu acho, né? Então é o seguinte, consultando a Escritura, em Mateus 13:33, quando diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado, né? O reino dos céus tem um governante. É preciso que a gente entenda isso. Esse governante é Deus. Tem uma lei, por isso que é chamado de reino. Tem uma lei, é a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Tem um poder ou soberania. Todo império, todo governo tem uma soberania. E
o poder do reino dos céus consiste em transformar o estado das pessoas, no sentido espiritual e moral. Porque que poder tem o reino dos céus? Todo o poder. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mas no sentido do reino dos céus e da igreja, ele tem o poder de transformar o estado das pessoas. E tem um alvo, que é o próprio homem, que são as almas também. É bom a gente entender isso. Em Romanos 14:7 diz o seguinte: que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos um esclarecimento a fazer sobre isso aqui. Olha. Quem se entrega ao reino de Deus, nesse instante a gente estava falando de reino dos céus. E agora, na versão lá, na visão, na ótica de Mateus, o reino dos céus. Então, só que ele escreveu o que Jesus falou. E aqui o apóstolo Paulo chama de reino de Deus. E aí, o nome é reino dos céus ou reino de Deus? Apenas explica melhor. Que o reino dos céus é o reino de Deus. E que o reino de Deus é o reino dos céus. Então, em Romanos diz o seguinte: quem se entrega ao reino de Deus alcança o patamar, o nível de justiça, da justiça. Nós só não dizemos que é possível para esse se tornar justo, porque na linguagem do Novo Testamento não há justo, há justificado. O justo é o Senhor Jesus. Então, quem se entrega ao reino de Deus alcança a justiça. E também a paz, que fala aí que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quem se entrega ao reino de Deus alcança a justiça e a paz. São bons traços de caráter, né? E colhe a alegria do Espírito Santo também. Isso é uma alegria sem remorso, sem medo de ser feliz. Porque eu citei essa frase aqui. É uma alegria sem remorso, sem medo de ser feliz. Porque existem muitas alegrias, entre aspas, aqui em cima da terra, baseadas em curtição. A pessoa está curtindo, está olhando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, está assustada. Alguma coisa está devendo por estar curtindo aquela alegria. Isso não é alegria, por isso que eu chamo alegria entre aspas. É uma alegria falsa, né? Mas a alegria do Espírito Santo, que vem como resultado do reino de Deus, é uma alegria sem remorso e uma alegria que a pessoa não tem de que se arrepender. Então o reino de Deus é tudo isso. Bendito seja o Senhor. Isaías 64:8 diz o seguinte, que eu estava conversando com alguém, ele diz: não, basta ter caráter, não precisa de religião. Eu digo: mas Deus pode trabalhar no seu caráter. O homem não tem muita força de si próprio. Diz assim, Isaías 64:8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Está vendo aí? Esse versículo aí de Isaías 64:8 é em forma de oração. A alma do profeta, a alma de alguém, orando a Deus. Olha só, mas agora, ó Senhor, está orando. Tu és o nosso Pai. Nós somos apenas o barro, mas Tu és o oleiro. O que é que o oleiro faz? Trabalha o barro, faz artes com o barro, produz a partir do barro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Então, com essa declaração aí de Isaías 64:8, dá para a gente entender que, segundo o nosso querer, segundo o nosso clamar, segundo o nosso desejar, Deus pode trabalhar no nosso caráter. Isaías deixa bem claro isso, né? E cabe a gente crer, permitirmos que o Senhor faça essa obra. E em João 15:5, é o texto que eu digo que sempre falo, né? É que ele diz lá no final: porque sem mim nada podeis fazer. Nós podemos escolher ter um bom caráter. Não é bem assim. Nós podemos vigiar o nosso caráter. Mas, para quem tem fé, para quem compreende a revelação divina, através da palavra de Deus, a melhor orientação para a postura dos homens em cima da terra, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Nós não podemos nem mudar a cor de um cabelo da nossa cabeça. Quando ele passa de preto para branco, é porque foi o Senhor, através do processo natural, que fez isso. Jesus também falou: se é impossível fazermos algo bom em nós mesmos, seria impossível. Mas se o Senhor fizer, aí então ficará feito e perfeitamente. Então o que a palavra de Deus apela para nós hoje é que nós, semelhantes à imagem e semelhança de Deus, como Ele nos criou, se quisermos ser o que devemos para fazer o que convém, devemos
deixar o Senhor restaurar o nosso caráter, a nossa personalidade e a nossa conduta, assim será irrepreensível. Então, o que nós procuramos é entender isso e saber que existe uma relação entre a religião e o caráter. Mas o nosso papel é vigiar o caráter. Como? Vigiando. Isso é um provérbio chinês, né? Vigiando o nosso pensamento, porque eles poderão se tornar as nossas palavras. Se forem bons pensamentos, ok, parabéns. E se forem maus, é quando são maus. Vigiar os nossos pensamentos para que eles não se tornem as nossas palavras, e vigiar as nossas palavras para que não se tornem as nossas ações, e vigiar as nossas ações para que não se tornem os nossos hábitos, porque tudo isso determinará o nosso caráter. Isso de uma forma natural, a parte que podemos fazer. Agora, para ter a mudança necessária, duradoura, definitiva, de uma forma que seja perfeita, só através da ação do Senhor nosso Deus. Então, que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, irmão, te abençoe, irmã, abençoe a humanidade, abençoe todos nós. Em nome de Jesus.